Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse nosso pequeno instante de estudo, aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos hoje no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 6 da Vida Espírita, e a gente está num tópico falando sobre as escolhas das provas. Esse capítulo em especial da Vida Espírita fala sobre a vida do desencarnado, a vida daquele ser que não está encarnado. Como funciona, como é a vida na espiritualidade. Tá? Esse Escolha das Provas trata do momento em que o ser desencarnado está se preparando para encarnar e como é que vai ser a vida dele aqui na próxima existência. Nós paramos na sessão passada, estávamos na pergunta número 260, que tem como título: Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Né? E agora passando então para a letra A, da pergunta número 260. Assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? E a resposta? E seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nestes mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na Terra. Então, traduzindo, explicando um pouquinho. O fato de na Terra, no momento atual, existirem espíritos não muito elevados, vamos dizer assim, porque como a gente já comentou nos tópicos anteriores, é uma grande mescla de espíritos em níveis de evolução diferente. Convivemos com espíritos de várias gradações de evolução espiritual. Isso porque cada um de nós também se dedicou à evolução de uma maneira diferente, através do livre-arbítrio. A gente pode escolher ir mais rápido ou menos rápido. Existe também a diferença de idades dos espíritos, já que eles são criados em momentos diferentes, não foram todos criados nos 7 dias da criação, como comenta o Antigo Testamento. Deus cria incessantemente e a gente não consegue estimar, olhando para um espírito, dizer quanto tempo de idade espiritual ele tem, já que a vida, uma vez criada, continua eternamente. Então a gente passa por várias experiências. Na Terra, por ser o planeta de prova e expiação, ela tem então um conjunto de espíritos que estão nessa proximidade de evolução. Já tem um certo nível de evolução espiritual, que a gente já não é um mundo completamente imperfeito, mas é um mundo de provas e expiações. Ou seja, aqueles que estão convivendo aqui na Terra, são colocados em provas para experimentar se o conhecimento adquirido foi realmente incorporado, se as nossas respostas às dificuldades já são adequadas ao nosso nível de desenvolvimento, ou porque a gente está espiando problemas passados, situações que a gente provocou e das quais a gente agora tem que dar uma sequência para poder continuar. Então, nesse processo, nesse inteirinho, então, para que a gente possa ser provado, como a gente já também estudou anteriormente, ninguém, como eu também já usei esse exemplo, ninguém espera ser provado se aprendeu matemática fazendo uma prova de química. Ninguém espera ser provado em português fazendo uma prova de matemática. Então, se as nossas dificuldades, se as nossas necessidades de conhecimento para continuar a evolução espiritual são de um determinado tipo, é de se esperar que venhamos para a Terra reencarnar e passar pelas provações que são aquelas que são as nossas necessidades de evolução, né? Usando o mesmo exemplo, ninguém faz uma prova de matemática que não seja do ano adequado àquele ano que você está estudando, porque seria injusto se você fizesse uma prova mais evoluída de um ano superior, como seria também fácil demais se você fizesse uma prova de um ano anterior. Então as provas são adequadas ao nosso nível de desenvolvimento.
Então é de se esperar que na existência terrena, quando a gente vem para cá, a gente passe por dificuldades que são aquelas que estão adequadas ao nosso nível de evolução e sobre o qual a gente tem que ser testado. Se não existissem pessoas, como diz o texto, de má vida, né? Pessoas que têm com tendência ainda a praticar o mal, a gente não encontraria dificuldades, já que todo mundo estivesse no mesmo nível de evolução ou com um nível de evolução superior, seria todo mundo bonzinho, todo mundo agindo bem e todo mundo agindo bem. A gente não está sendo colocado à prova para saber se a gente já sabe como reagir diante de certas situações. Então é esperado que existam espíritos em escala de evolução diferente, em especial espíritos mais atrasados, para que aqueles que estão passando pela aprovação, pela comprovação, se o aprendizado foi feito, foi realizado, possam ser testados. A gente testa a nossa paciência quando a gente encontra pessoas que nos submetem à paciência. Então, quando a gente pede para Deus, me dá paciência, o que a gente está pedindo na realidade? Situações onde a nossa paciência seja colocada à prova. Só tem um jeito de ganhar paciência, exercitando a paciência. Só tem um jeito de ganhar qualquer virtude, testado naquela virtude. É como musculatura. A gente ganha musculatura na medida em que a gente faz exercício físico. A gente só vai ganhar virtudes na medida em que a gente fizer exercício para essas virtudes. Então, as grandes virtudes da misericórdia, da paciência, da humildade, são obtidas através do exercício contínuo dessas características, ou seja, da falta delas ou daquilo que provoca em nós uma reação que não seja condizente com aquela característica que a gente precisa desenvolver. Então, por isso que é de se esperar que na vida a gente encontre problemas, a gente encontre situações e pessoas, às vezes num nível inferior na evolução, pelo menos em algumas questões, naquelas que a gente já tira mais de letra. Por exemplo, nós podemos ser muito bem educados e a tratar muito bem as pessoas educadamente, tratando com respeito as pessoas. Isso não quer dizer que a gente não vai encontrar pessoas que sejam desrespeitosas. Por quê? É através do encontro com pessoas desrespeitosas que a gente vai testar o nosso respeito, que a gente vai testar a nossa boa educação. Senão não tem graça, né? É muito fácil ser agradável, ser bonzinho, a gente costuma brincar sempre, né? É muito fácil ser amigável, bondoso, amoroso dentro da casa espírita quando você chega da porta para dentro. Porque é de se esperar que você encontre pessoas aqui que estão todos na mesma vibe, está todo mundo com a intenção de ser bonzinho. O legal dessa história, o proveitoso, é você encontrar pessoas lá fora da vida comum, da vida real, que não tenham essa vibe, que não tenham essa vibração, e você ser testado nessas questões para ver o quanto você já aprendeu a reagir, ou se você ainda continua reagindo sempre de uma maneira muito parecida quando você encontra uma certa dificuldade. É fácil a gente perceber quais são os nossos pontos de evolução. São justamente aqueles onde a gente falha. Então, naquelas virtudes que a gente não tem muito, não tenho paciência, eu não aguento gente que fala besteira. Se é esse o ponto, é aí que você tem o escape, que é quando você é colocado à prova, você ainda está falhando, é de se esperar que você vai encontrar cada vez mais pessoas que te provoquem esse tipo de atitude, para que você possa ser treinado e testado para aprender a desenvolver a paciência, para aprender a desenvolver a humildade, para aprender a desenvolver como lidar com pessoas com dificuldade. Como ele disse, num mundo mais evoluído, num planeta que está numa escala de evolução diferente, não mais de prova e expiação, mas um mundo de regeneração, é de se esperar que nesse mundo de regeneração os seres já tenham aprendido certos tipos de lição. E por terem aprendido certos tipos de lição, não é necessário mais que você fique fazendo as provas que são as provas iniciais. Do mesmo jeito que você não espera que um aluno de faculdade faça provas que são provas do ciclo fundamental. Seria insano você pedir que um aluno pré-vestibular continuasse fazendo as provas de ensino fundamental, de maneira que ele tivesse que testar tudo que ele aprendeu a vida toda. Ele vai testar aquelas questões para as quais ele está em nível de desenvolvimento. Então, nos níveis superiores, é muito mais facilitado a convivência, porque já não existem ali espíritos que são de escala inferiores. Ainda assim, existe uma gradação diferente, alguns mais avançados, alguns menos avançados,
para experimentar certas características e virtudes que são necessárias para aqueles espíritos que estão nessa escala de evolução, porque a perfeição é relativa. Então, por mais avançado que estejamos, nunca estaremos perfeitos, estaremos melhores. E estando melhores, também teremos coisas a alcançar, virtudes a adquirir, virtudes a melhorar e que precisam, por conta disso, serem experimentadas em graus de sutileza diferente também, para que a nossa evolução possa continuar, porque senão a gente estaciona, a gente estagna ali, né? Continuando, pergunta número 261. Nas provações por que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc.? E a resposta, um tanto óbvia, pelo que a gente conversou até agora, certo que não, pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aqueles, porém, que se deixam arrastar pelo mau caminho, correm todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se todos os gozos da sensualidade. É a questão de ser testado em todos os aspectos. Quer dizer, quando se você já tem um nível mais elevado em certas atitudes, e cada um de nós evolui de acordo com as vidas, a gente vem mais preparado para essa existência, mais facilitado para umas questões ou para outras questões. Voltando à comparação com a educação, que é uma maneira bastante palpável da gente sentir, é assim que a gente explica por que algumas pessoas têm facilidade, por exemplo, em matemática, ou em música, ou em literatura, língua portuguesa, e outras pessoas com tanta dificuldade. Porque alguns passam tão mal com matemática e outros não, tiram de letra, né? Por quê? Porque também cada um de nós desenvolveu certos dons em vidas anteriores, inclusive, que trouxeram para essa existência já uma certa capacidade diferenciada. Então é normal, se você extrapolar esse conceito, que existam certas pessoas que são bastante humildes por natureza e que já tiraram isso de letra, para elas já é muito tranquilo resolver, e outras ainda são muito orgulhosas. O que está nessa preparação é que quando a gente está desenhando, vamos dizer assim, nossa progressão kármica, nossa programação kármica, às vezes, como diz o texto, o espírito pede para vir com uma aprovação da riqueza. Para a gente parece que isso não é aprovação, né? Parece que isso é um benefício, né? Assim, ser dado a riqueza parece uma coisa muito fácil de acontecer. Mas, quando a gente olha para o lado da evolução espiritual, e o próprio Evangelho diz isso, né? Quando ele diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, lembrando que camelo não é o bicho camelo é uma corda, né? Mas ainda assim, uma corda passar pelo buraco da agulha é muito difícil, né? Porque a prova da riqueza é uma das provas mais difíceis que se tem de ser bem-sucedida. Porque embora pareça que para a vida terrestre, para a vida terrena, ela é muito facilitada, já que com a riqueza você obtém quase tudo, né? E como diz uma piadinha antiga, que eu já contei N vezes também, né? Dinheiro não traz felicidade, mas traz uma coisa tão parecida que só um especialista sabe a diferença, né? Fora brincadeira à parte, parece para a gente que a riqueza traz uma certa facilidade, mas por outro lado, se a gente pensa que nós estamos numa escola, numa evolução espiritual, é como se a gente ficasse o tempo todo em férias. O que você esperaria aprender se você passa o tempo todo só em férias e você não faz nenhum ganho estudando? Vai chegar no final do ano, você não vai ter aprendido patavinas, não ter aprendido nada. Então as aulas, as necessidades as provas são necessárias para a nossa evolução. A prova da riqueza é uma necessidade, é uma teste bastante grande, já que ela nos coloca muito tentadoramente a fugir do trabalho, a fugir dos enfrentamentos, a ter uma vida muito mais facilitada, a se esconder das dificuldades e só participar das benesses que a riqueza pode trazer. E quando a gente, já que nós estamos num sistema fechado, né,
Do nosso planeta não entra e não sai nada, a não ser umas pedrinhas que caem de vez em quando do espaço, né? Sai uns pedacinhos de cometinha. O resto, ele é um sistema fechado. Se é um sistema fechado, o que tem aqui, tem aqui. E na medida em que alguém tem opulência, tem alguma coisa sobrando, é porque falta para alguém. Então, se nós fôssemos já bastante evoluídos, não faltaria nada para ninguém. O fato de a gente ainda ter em excesso algumas coisas significa que pessoas têm de menos. Eu lembro de uma pesquisa que fizeram um tempo atrás, e o sonho de consumo de todo mundo é ter uma vida média de uma família americana, né? Capitalista, nem uma família muito rica, família média, né? Família que está vivendo bem sem grandes problemas. E fizeram um estudo e chegaram à seguinte conclusão: se todos nós, encarnados, viventes no planeta Terra, tivéssemos uma vida de uma família média americana, nós precisaríamos de 5 planetas e meio de recursos para poder dar esse benefício para todo mundo. Nós só temos um planeta. Então, daí dá para ter uma ideia. Colocando os muito mais ricos nessa conta, né? E colocando os muito mais pobres, dá para a gente ter uma ideia de quanto tem gente que não tem o que comer, falta o essencial para a moradia, para a vivência, e tem gente que tem demais, que não sabe o que fazer, nem sabe o quanto de dinheiro que tem. Vai passar pela vida inteira e não vai gastar todo esse dinheiro ficou parado, né? Só riqueza acumulada. Então, quanto desmesuradamente injusto esse processo da maneira como é. E só é porque nós somos ainda seres imperfeitos, estamos ainda em escala de evolução. À medida em que a gente evoluir e aprender a lidar com esses recursos de uma maneira melhor, nós faremos uma repartição melhor com isso. O próprio Evangelho diz também, assim, a gente não é de se esperar que todos tenham o mesmo nível, que se a gente pegasse toda a riqueza do mundo e dividisse igualmente por todo mundo, no segundo imediato estaria tudo diferente de novo. Porque algumas pessoas têm capacidade diferente de controlar, de reter, de investir o dinheiro, de produzir, de trabalhar, e outras menos capacidade. Ok, o que é injusto, que se questiona, é essa diferença abissal entre quem não tem um mínimo de subsistência e aqueles que têm demais, que nem sabem o que fazer com quanto se tem. Então, nesse ponto de vista, a prova da riqueza é uma prova bastante difícil de ser executada com sucesso, ou seja, ter uma evolução, ter uma vivência no planeta com riqueza e sair dela de maneira que seja benéfica para o indivíduo que passa pela prova e para a comunidade. Porque cada um de nós, na medida em que a gente reencarna e vive, tem uma missão em relação às pessoas, aos semelhantes, aqueles que estão à sua volta. A gente tem o nosso metro quadrado de influência. Quer seja na família, quer seja com as pessoas com as quais você trabalha, quer seja na comunidade. Todos nós precisamos entender qual é essa nossa missão, o que deveríamos fazer e o que podemos fazer para melhorar a vida, não só a nossa, mas das pessoas à nossa volta também, de maneira que esse mundo possa ser um mundo mais justo. Quando a gente consegue enxergar essa fórmula, a gente consegue, chegando na espiritualidade depois de desencarnar, falar assim, puxa, acho que eu fiz bem o meu trabalho, acho que o que era possível eu fazer, eu consegui fazer. Dali já dá para ter uma medida de o quanto deve ser difícil ser rico, viver na opulência, descansando o tempo todo, só passeando, viajando, aproveitando e chegar na espiritualidade depois e falar, o que você fez com o que você recebeu? Então, pois é, eu estava sempre esperando para depois, um pouquinho depois, a hora que eu me aposentasse, a hora que eu estivesse mais tranquilo, e aí não deu tempo, aí não deu para fazer nada, né? Então aquela existência seria perdida para a evolução espiritual, né? É nesse ponto que se diz, que o texto menciona. Pergunta número 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Explicando, um espírito em sua origem simples, ignorante e carecido de experiência.
Um espírito em sua origem simples, ignorante e carecido de experiência significa um espírito que está na escala inicial de evolução. Ele está num processo de ganhar experiência. É como se a gente dissesse ou estabelecesse para a criança que começa a andar, fala assim, pois defina agora o que você vai ser quando crescer. Defina agora o que você vai querer, que papel que você vai ter, que profissão que você vai querer ter quando você for adulto. É impossível essa criança conseguir decidir nesse momento. Da mesma questão para o espírito. E aí a resposta vem. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixou, porém, pouco a pouco, à medida em que seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender aos conselhos dos bons espíritos. Isso que se pode chamar de a queda do homem. Então, dando um banho de explicação. O que a gente faz com as crianças pequenas, que são nossa responsabilidade de desenvolver? A gente fornece instrução, a gente dá amparo, a gente protege, a gente alimenta, a gente educa e vai conduzindo no processo de desenvolvimento, no seu crescimento, para que ela tenha a capacidade de, em uma determinada idade, começar a tomar suas próprias decisões e começar a exercitar o livre-arbítrio. Comparativamente, é o mesmo que Deus faz com a gente. Criados ignorantes, inocentes e sem experiência, somos tutelados durante um determinado período da nossa existência nas provas que são necessárias ao nosso desenvolvimento. Então, somos apadrinhados por espíritos um pouco mais desenvolvidos que nos auxiliam na programação kármica, ajudando a planejar as nossas existências para que a gente possa encontrar as provas necessárias para o nosso desenvolvimento, as experiências pelas quais a gente deve passar para poder alcançar uma certa inteligência, uma certa maturidade espiritual, para que a gente possa, a partir de lá, começar a contribuir no planejamento de como serão as nossas próximas encarnações. Então, na medida em que a gente vai se desenvolvendo espiritualmente, nós começamos a participar cada vez mais nesse processo do planejamento kármico. Então, uma vez desencarnados na espiritualidade, preparando uma nova encarnação, quanto mais maduro estivermos, mais contribuímos na definição daquilo que a gente precisa ou deve passar na próxima existência. E lembrando, para a gente encerrar por aqui, porque a gente não vai dar para seguir muito mais, a gente continua na próxima sessão, essas experiências, se não se espera que a gente aprenda tudo de uma vez só, em primeiro lugar, ninguém vence a escola toda fazendo só o primeiro ano, a gente tem uma sequência de instruções para fazer, é esperado, por isso que a gente precisa de inúmeras existências, inúmeras reencarnações. O livre-arbítrio vai crescendo na medida do nosso desenvolvimento. Se a gente pensar na escala de evolução do espírito desde o momento da criação, e se a gente imaginar, e como a gente também já disse aqui, a criação divina, o pensamento divino, ele num primeiro momento, passa por um processo de involução, é o único momento que existe uma involução e se torna materializado no reino que a gente conhece como reino mineral, e a partir de lá começa um processo evolutivo, de passar pelo reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal e supraminal, e continua nesse processo de desenvolvimento. Então, a partir do momento da criação, estamos num processo de evolução contínuo, mas vamos passando por várias escalas de evolução. Então, um animal, não se espera que o animal tome decisões de livre-arbítrio a respeito das suas questões. Ele reage por instinto. A partir do momento em que essa evolução, esse espírito evolui e se torna para o reino hominal, ele também, inicialmente, nas primeiras escalas do reino hominal, ele também não tem ainda a sua capacidade, o seu livre-arbítrio muito claro. Mas vai ganhando esse livre-arbítrio na medida em que o seu desenvolvimento, a sua maturidade espiritual vai acontecendo. Então, é de se esperar que, através do livre-arbítrio, quanto mais evoluído, mais livre-arbítrio a gente tem, quanto mais livre-arbítrio a gente tem, maior é a nossa capacidade de errar também, porque quando começamos a fazer as escolhas, enquanto nós estamos escolhendo, a gente é direcionado pelas ondas da evolução, a gente é levado a passar pela existência, passando por certas provas que a gente não tem muito o que escolher. Quando a gente começa a participar da decisão, começa a acontecer
o risco de a gente errar nas escolhas, porque é quando a gente faz escolhas que a gente pode errar, mas as escolhas erradas não são um problema, na realidade fazem parte do aprendizado, é através dos erros que a gente depois fala, caramba, um dia eu ter feito isso. Da próxima vez você escolhe fazer de uma maneira diferente, e se isso não acontece aqui enquanto encarnado, acontece depois de desencarnado, na medida em que a gente programa para as próximas existências, passar pelas situações e tomar decisões diferentes daquelas que a gente tomou no passado e que não foram muito boas, né? O desejo de todos é o sentido da felicidade, então cada um decide esperando encontrar a felicidade. O problema é que a definição da felicidade vai mudando na medida em que o espírito vai evoluindo também. O que a felicidade inicial parece ser uma questão muito mais de facilidade de existência ou de prazer na existência, usufruindo o melhor que a existência material pode dar, para um espírito mais evoluído, começa a fugir um pouco dessa facilidade da existência, porque significa perder tempo do que poderia ser estar ganhando fazendo novos aprendizados, novas existências. Então, a maturidade espiritual vai trazendo para o indivíduo uma necessidade de trabalho, uma necessidade de auxílio ao próximo, uma necessidade de querer evoluir. É o que aconteceu com os grandes mestres que passaram por aqui, por exemplo, Francisco de Assis. Né? Só para lembrar, filhos de pais ricos, abandona toda a riqueza e usa toda a sua existência terrena para ajudar o próximo, sem ter nem 2 vestes de roupa, ele só tinha uma veste de roupa. Nem o alimento ele tinha, e quando chegava alimento, ele distribuía alimento para aqueles que eram seus irmãos menores, os frades menores, que eram aqueles que eram os que acompanhavam. Né? O que fazia um espírito desse naipe agir dessa maneira? Seria o desejo de se fragilizar e de se martirizar? Ou seria o desejo de ter uma vida mais proveitosa espiritualmente e começar a sentir o gosto, o prazer, a felicidade, a satisfação de ajudar a outra pessoa? Quando a gente começa a aprender que quando o que a gente faz para alguém em especial faz com que a pessoa se torne mais feliz, isso nos deixa felizes, faz com que a gente comece a abandonar um pouco essa questão do estoicismo, do prazer pessoal e começar a desejar para a felicidade do outro. E quando a gente faz isso, a gente então começa a aprender que a evolução segue muito mais rapidamente. Só para lembrar, a gente acaba fazendo isso em primeira mão, em primeiro exercício com os filhos. Né? Quantos pais não se colocam em situação de privação, às vezes, em situações de dificuldade, para fazer com que os filhos sejam mais felizes? Quantas dificuldades, às vezes, as famílias não passam para que possam os filhos se estudarem? Quando seria muito mais fácil de pagar uma faculdade cara, vamos passear todo mundo, vamos aproveitar esse dinheiro que a gente tem, vamos passear. E às vezes não, às vezes a decisão da família é de não, vamos deixar de passear porque eu quero pagar uma boa escola para os meus filhos. Por que você quer pagar uma boa escola para os seus filhos? Porque eu quero dar para ele uma condição melhor, que ele tenha uma vida mais produtiva, melhor, mais feliz, que ele tenha uma capacidade diferente de desenvolvimento. Então, com esses, a gente começa a perceber que esses exercícios trazem para a gente, no micro e no macro, quer dizer, extrapolando e voltando para a unidade, ao mesmo sentido sempre. O grande princípio da evolução espiritual está impresso nas pequenas situações das quais a gente aprende. É só a gente ter capacidade de parar e prestar atenção e a gente vai começar a reparar esses exemplos. Bom, a gente para por aqui, a gente retorna então na próxima sessão com mais um trecho. A gente retorna na pergunta 262, a próxima, de Escolha das Provas, do capítulo 6 da Vida Espírita, do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Até lá. Pai, o senhor está vendo que eu estou aqui de joelho hoje, é uma súplica muito importante que eu tenho para fazer. Eu não estou querendo cobrar o senhor, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu fiz uma lista. Amar o próximo, eu amo o próximo. Eu amo o próximo, eu amo o próximo do próximo, o próximo do próximo do próximo, que já não é nem tão próximo, assim eu estou amando também. Para garantir, eu estou pegando um raio aqui de 1 quilômetro, estou amando. Se aproximou, amei. Caridade, eu faço. Eu sou um cara caridoso. Essa semana mesmo juntei um bocado de roupa aqui que não estava dando em mim, que eu engordei um pouco, doei mesmo, sem problema. Na rua, quando estou andando, se aproxima o irmãozinho menos favorecido, meu pai.
que chega pedindo um dinheiro, quando eu tenho eu dou, eu bato papo, eu nem ligo para aquele cheiro de CC, aquela coisa da pessoa que não toma banho há muito tempo, não tô aqui para julgar, podia ter tomado banho? Podia, tem tanto lugar que a pessoa enfim, tem chafariz, não interessa, tô ali, amando, prendi a respiração e tô aqui. Orai e vigiai. Oro toda noite, como o senhor pode ver. Vigiar, então, estou vigiando direto. Eu sei de tudo que está acontecendo comigo. Eu estou sempre me vigiando. Quando eu menos espero, vigiei. Ó, honrar pai e mãe. Eu sou manso. Eu deixo ver as criancinhas. Eu dou minha cara a tapa, entendeu? A outra face eu dou. Eu tenho face, eu tenho uma bochechona boa. Eu zerei o Sermão da Montanha várias vezes. Eu não estou dizendo que sou um espírito de luz. Humildade. Só anotou aí? Eu não quero cobrar, senhor, como disse, mas tá certo o que eu tô passando. Eu tô desempregado há 8 meses. A Juliana, minha mulher, me deixou pra ficar com outro cara. Eu tô devendo cheque especial, eu tô enterrado. Não tô cobrando, não. Eu sei que se o senhor disser assim, não, é assim que tem que ser, aceitei, porque o senhor é o que sabe de tudo. Tô aqui pra sofrer, entendeu? Se for preciso, mas vê aí se é isso mesmo, porque, ó, eu sei que é muita coisa para resolver. Imagina, o senhor tem um universo inteiro para tomar conta. É muito buraco negro, muita galáxia, uma humanidade enorme, muita gente, muitas moradas na casa do meu pai, né? Muita morada, o senhor também podia ter feito um pouquinho menos de morada. O senhor sabe de tudo. O senhor tá ligado assim, em várias coisas. Como é que o senhor vai saber o que tá rolando comigo, Alberto, aqui de Madureira? Não dá, mas tem um ditado aí que diz que não cai uma folha da árvore que não seja do seu conhecimento. Pai, o que tem a folha? O senhor precisa focar, prioridade, não importa, tem milhões de árvores, as folhas caem mesmo, não vão passar do chão. A árvore não vai morrer. Custa o senhor tirar o foco um pouco da folha da árvore e botar no meu cheque especial? Pela sua vontade, o Senhor é onipresente, onipotente, oni tudo. Pela sua vontade, eles aumentam o meu limite, entendeu? Sem consultar Serasa, sem consultar SPC, Deus é 10. Senhor... Pai, eu não quero cobrar, não. Se o senhor achar que é isso mesmo, Alberto tem que se lascar, vamos lá. Mas se não for isso, pai, dá uma aliviada aí. Ok? Está combinado, né? Então tá bom, então eu vou dormir. Ah, é assim, muito obrigado pela minha família, pela minha saúde, a minha vida, enfim, blá blá blá, aquela coisa que eu falo sempre. Assim seja. Eu estava vendo você aqui fazendo sua prece e você estava fazendo uma lista de cobrança, cobrando a providência divina, é isso mesmo? Ah, não é cobrando, não. Eu tava assim, só dando uma relembrada e mostrando como é que eu tô indo direitinho nas coisas, né? E mereço um alívio. Sim. Nós temos uma lista aqui sua também, ó. Esse livrão aí? Sim. Essa é coisa que eu vou ganhar? Não. É uma lista de cobranças suas, de dívidas passadas. O quê? Isso. Você está pretendendo pagar agora tudo de uma vez? Não, parcela isso aí? Já estava parcelado. Ilusão de ótica, eu não tô vendo ninguém. Isso é sonho, eu não tô vendo espírito nenhum, não tem livro nenhum aqui. Ó, sumiu. Não, quer ver, ó.